Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao mais novo programa feito por mulheres e para mulheres. Seja onde você estiver nos ouvindo ou assistindo, este espaço é todo seu. Estou aqui no estúdio da ST3 para mediar um bate-papo leve, descontraído, com mulheres reais para mulheres reais. Às quintas-feiras, você tem um encontro marcado comigo e com as minhas convidadas. Este espaço é todo seu, porque cá entre nós, tem coisa melhor do que um bom bate-papo? Então pegue seu café, o seu vinho, a sua cervejinha e pegue um lencinho também e vem se emocionar conosco. Bom, antes de começar, quero agradecer minhas parcerias, a Giovana Leal, Digital Media, a Vanessa Celani, Advocacia, a Dartine. E o episódio de hoje tem o nome Mulheres que Inspiram. Né? Hoje temos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre coragem, resiliência e transformação. Ouvindo histórias de quem enfrentou desafios profundos e de quem, por meio do seu trabalho, apoia outras mulheres. O câncer, uma palavra que carrega medo e incerteza, foi um dos maiores desafios da vida de uma de nossas convidadas. Mas, para ela, foi também um momento de descoberta e de uma força interior imensa. Já a outra convidada dedicou sua vida a ajudar mulheres a se reencontrarem, promovendo a reconstrução da autoestima por meio de um processo que ressignifica tanto o corpo quanto a alma. Hoje vamos conversar sobre superação, sobre como esses desafios nos moldam e nos ensinam que, muitas vezes, a verdadeira força vem de onde menos esperamos. Preparem-se para ouvir histórias emocionantes de mulheres que se reinventaram, inspirando outras a fazer o mesmo. Bom, primeiro, para a gente conversar, iniciar o nosso bate-papo, eu quero apresentar as minhas convidadas. Sejam muito bem-vindas. Natália, a Nath tem 39 anos, ela é casada, é mãe do Miguel. Isso. Sua história é marcada pela força e pela superação, né? Ela enfrentou e venceu o câncer, transformando a sua jornada em um exemplo de resiliência e esperança. Então, ela vai contar um pouquinho da sua trajetória para nós hoje. E a Dartine, que tem 42 anos, é casada, é mãe da Stephanie, pós-graduada em estética avançada, harmonização facial. Ela se tornou referência internacional ao desenvolver um método autoral de micropigmentação paramédica e foi premiada na Europa por sua excelência na área. Além disso, ela é mentora e idealizadora do projeto Todo Mês é Rosa. Meninas, fui pesquisar, né, para começar nosso bate-papo aqui, duas palavras que, na minha opinião, têm
Tudo a ver sobre o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje, e é resiliência. Fui pesquisar o que significa, né? Que é a capacidade de uma pessoa lidar com problemas, superar adversidades e se adaptar a mudanças. E a empatia, que é a capacidade de compreender e partilhar os sentimentos de outras pessoas, né? E aí, a partir dessas palavras que eu acho que tem muito a ver com vocês duas, que eu fui lá fazer uma pesquisa quando fiquei pensando e vocês me enviaram bastante material, né? Fui ler, assistir. Quero perguntar aí para a Nath para começar. Você vai já nos contar um pouco da sua história, mas a primeira pergunta que eu tenho para você é: qual o significado da palavra resiliência na sua vida? Tati, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Bom, só de você perguntar já me arrepia. Não por acaso, é a palavra que eu tenho tatuada no braço. Eu nem imaginava. Tenho há muitos anos essa palavra. E essa palavra, para mim, eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar ela na vida. Porque também eu sempre, de pesquisar, saber o que é o significado. Porque essa palavra que eu fiz num outro momento, numa outra fase, que foi quando eu perdi o meu pai. Então, a situação da perda dele também tinha sido difícil. E quando eu fui fazer, inclusive, a tatuagem, ela tem um pontinho, que foi o primeiro processo onde eu tive que ser resiliente. Falei, bom, caso eu precise fazer valer a palavra, o sentido da resiliência, eu vou continuar fazendo os pontinhos, digamos assim. Então, já era uma palavra e o significado que, de alguma forma, lá atrás já me norteou exatamente para como seguir diante de uma adversidade. E a resiliência é isso, é você mesmo num processo, seja de qual for, de uma doença, de uma perda, seja ela uma perda psicológica, enfim, como você sai dela, né? De que forma que você sai dela. Então, para mim, já é uma palavra que o sentido da resiliência já me norteia há muito tempo já. Que bacana, porque eu nem imaginava que você tinha a tatuagem e quando eu pensei no nosso bate-papo foram as duas palavras que me vieram na cabeça. E eu queria perguntar para a Dart, você que trabalha diretamente com mulheres que estão passando por situações difíceis ou que já passaram, como que a empatia é uma ferramenta essencial no seu trabalho? Tati, eu acho que a empatia é algo que falta muito no mundo de hoje e é algo que eu tento trazer diariamente para as minhas pacientes, tanto a do projeto quanto as pacientes diárias, porque a gente sente essa falta da empatia. E a gente vê que quando a gente entende, vive o problema da outra pessoa, ela se sente mais leve. Não é que eu trago o problema para mim. Muitas vezes as pessoas falam, Dartney, como que você lida com essas pessoas que estão passando por tantas dificuldades? Você não fica sobrecarregada? Eu falo, não, eu aprendi, peço muito para Deus, para eu conseguir separar. Então, eu consigo ajudar essas pessoas, mas eu não pego isso para mim. Então, eu acho que tem que existir empatia no mundo. Eu acho que é o que falta para a gente conseguir ajudar mais e mais pessoas. E isso faz a nossa vida também ser transformada. É o que acontece com a minha. E sobre a jornada, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Toda a história de superação, ela tem um ponto de partida, né? Você tem uma jornada de trabalho, né? Uma construção de todo um projeto, de uma técnica, e a Nath tem uma jornada de superação, né? E os desafios que nos surpreendem e mudam a nossa trajetória que vão acontecendo. Nos tiram o controle e nos forçam a olhar para a vida de uma nova maneira, né? E, Nath, você enfrentou um dos maiores desafios que alguém pode vivenciar. Quando você recebeu o diagnóstico, né? Quais foram os primeiros pensamentos que passaram pela sua cabeça? Eu sempre falo o seguinte, Tati, a fé, ela é algo muito importante, principalmente que faz com que a realidade, ela seja muito clara, né? Então, a gente acaba vendo muitos casos, né, de câncer, são severos, são complicados, é muito difícil receber esse diagnóstico. Só que, entre a gente ficar em negação e aceitar não a doença, mas o processo e o que vai fazer com aquilo, né? Então, assim, é um abismo receber essa notícia,
Só que, ao mesmo tempo, o câncer, ele não te dá muita alternativa, né? É como se você tivesse ali poucos dias. E nem muito tempo para Não, pensar. de E nem forma você nenhuma. tem que reagir rápido, né? Exatamente. É como se você tivesse que pegar todos os seus sentimentos, coloca numa mochila e vai se tratar. É mais ou menos isso. Então, assim, o processo, né, de receber a notícia, infelizmente, no meu caso, eu tinha tido alguns casos na minha família paterna que a realidade foi um pouco diferente da que eu vivo hoje, né? E você acaba pensando, poxa, será que eu vou morrer? Como será que vai ser meu tratamento? Sim. Será que eu vou deixar meu filho? Eu não quero deixar meu filho. Eu imagino que o primeiro impacto seja de muito medo. Muito. Muito apavoramento muito, mesmo, né? Muito. Vamos conversar um pouco mais. Mas, Dartne, conta um pouco pra gente, né? Que sua jornada, ela também é muito transformadora. E você se dedica a reconstruir não só os corpos dessas mulheres, mas a autoestima, a identidade, né? O que te levou a esse trabalho? E qual foi o momento específico que despertou em você essa vontade de ajudar as pessoas? Tati, eu falo assim, desde a minha infância de pequena, eu sempre gostei de ajudar pessoas. E quando a minha tia passou pelo câncer de mama, eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, e eu que ia com ela na Unicamp fazer o tratamento. E eu lembro que quando ela estava lá na sala de quimioterapia, eu saía de cadeira em cadeira, conversando com as pessoas, para eu entender o que cada um passava, para eu nunca imaginava que eu ia viver o que eu vivo, né? De ajudar as pessoas. Mas ali, eu acho que Deus já começou a plantar essa sementinha de eu querer ajudar. E, consequentemente, eu tive uma grande amiga que trabalhou comigo e ela teve o câncer de mama. Então, vivi todo aquele sofrimento de novo, acompanhei. E ela foi a minha primeira modelo no meu primeiro curso de micro de sobrancelhas. E quando ela ficou na fase de estar careca, ela não sentia vontade de usar peruca, de usar lenço. Aí eu falei, Clau, olha a importância de ter sobrancelhas para quem passa por este processo. E ali eu falei, a gente vai fazer um propósito com o Papai do Céu. E quando você estiver curada, eu vou até arrepio. Eu vou ajudar essas mulheres a passar por este momento com menos sofrimento. Porque eu posso fazer isso. E foi assim que começou. A Clau ficou curada. Cheguei a ir até em hospitais grandes para eu tentar fazer isso dentro do hospital. Mas é muito difícil, eu falo, a gente conseguir entrar dentro do hospital. Imagino, foi quando eu sim. decidi fazer na minha própria clínica, a gente filmando no celular. Na época só tinha Facebook. A gente colocou um vídeo lá e eu falei para todas as mulheres que precisassem, estivesse passando por este processo, eu iria fazer a micropigmentação voluntariada. A gente imagina que vai vir um monte de gente, mas ainda tem essa restrição. A própria pessoa, né, Ná, que tá passando, para ela sentir a confiança. Hoje em dia é mais fácil que as pessoas já me conhecem. Sim. Mas no começo era mais difícil. Então era uma que ia falando para outra e o projeto chegou no tamanho que ele existe hoje. Depois você vai explicar um pouco mais pra gente sobre esse projeto e eu quero conhecer um pouco mais da sua trajetória. Você me disse que você se conhecer o seu corpo, saber exatamente como o seu corpo funciona, fez muita diferença para descobrir o câncer rápido, né? Previamente, digamos assim, né? Antecipar essa descoberta. Fala pra gente como é que foi isso, Nath. Como eu tive essa questão da minha família paterna, ter tido muitos casos. Então, não é que eu esperava ter. Eu sempre tive um pisca-alerta ligado. E o meu maior pavor era ter câncer. Principalmente depois que eu fui mãe. Tanto é que eu cheguei a tratar isso em terapia. Porque chegou uma época que eu comecei o tempo inteiro, achar que eu tinha alguma coisa. Só que eu sempre tive esse cuidado. Não só por isso, mas por estar à frente daquilo, né? Por tentar pegar Por ter aquilo. Vários casos na família, Exato. Realmente acende, né? Um alerta. E foram realmente muitos casos, né? Foram 4 tias, por exemplo. Então, eu sempre tive esse pisca-alerta ligado. E conhecer muito o meu corpo. Tanto é que hoje, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, fala, Nath, o que você sentia que te deu o alerta, que te deu o start de tipo, olha, isso é um câncer. Mas a resposta
que eu sempre falo para a pessoa é o seguinte, olha, se você está sentindo alguma coisa que não é do seu habitual, ou que você não tem alguma coisa que te vá fazer sentir aquilo como consequência, e você começa a sentir alguma coisa diferente, já não está normal no seu corpo. Então, e desde pequena, eu sempre fui de conversar de tudo, tanto que eu faço isso hoje com o meu filho, por exemplo. Então, eu converso de tudo, de acordo com a idade dele, eu sempre vou explicando, eu sempre fui assim. Sempre fui de querer me conhecer, de entender, de ler, de buscar, de ser curiosa. E também comigo, esse cuidado. Então, eu sempre sabia, é eu gostar de você, sabe? É você se conhecer, você entender o seu corpo. É ir no médico, é passar, se cuidar de todas as formas, estética, tudo. Então, realmente, e aí que você sentiu alguma coisa que está estranha, deixa eu investigar, né? Porque hoje, a gente vê muito isso, a Dartine também no projeto, porque ela tem contato com as pacientes e automaticamente eu também. Hoje a gente vê que o que está salvando de câncer é diagnóstico precoce. Então, hoje o maior índice, então você descobrir no começo. Então, se conhecer de todas as formas, além de ser gratificante, porque você... É o autocuidado, né? Exatamente. Então, nesse sentido, realmente, sempre fui de buscar, sempre fui muito curiosa. E não ter medo, né, Tati? Porque às Não vezes ter as medo. mulheres Sim. falam, eu não vou no médico, porque quem procura acha. Mas não, gente, eu escutei de uma paciente. Ela falou, quem procura acha, mas quem acha cura. Exatamente. Então, quem acha cedo, a cura é muito mais garantida do que quem não vai procurar, né? Exatamente. E conta um pouco desse projeto, então, Todo Mês é Rosa. Eu fui pesquisar, né? Ele começou há 8 anos atrás. E hoje você dá mentorias, então você dissemina, né? Pelo Brasil, até fora do Brasil também, né? Essa reconstrução das auréolas. Areolas, isso. Oxi, enrosquei aqui. Mas é normal. Conta um pouquinho para nós. Então, Tati, começou nas sobrancelhas, como a gente tinha falado. E a pedido da minha primeira paciente ali, que eu fiz a sobrancelha depois da Clau, ela tinha reconstruído a mama, que ela teve o câncer. E ela falou, Dartine, eu não quero passar mais por outra cirurgia, por outro centro cirúrgico. E eu sei que você pode fazer a minha areola com o seu trabalho. Naquela época não existia cursos igual hoje. Eu falei, era a Menaide, né? Eu falei, Menaide, eu vou treinar e eu vou fazer sua areola. Só que esse vou treinar, a gente nunca treina, porque a nossa vida é Nunca corrida. dá tempo, Isso foi em janeiro, Tati. Eu lembro que ela chegou na clínica em fevereiro. Ela bateu na porta, que elas são assim, elas vão lá, quer tomar café, tudo. Ela falou, Dartine, você tá sabendo que o câncer da minha cabeça tá aumentando? Pra mim, aquilo lá foi uma facada. Eu falei assim, ela não quer me contar isso. Ela quer a areola dela. Foi uma quinta-feira, eu falei, Menaide, terça-feira você vem que eu vou fazer a sua areola. Treinei sexta, sábado, domingo, segunda, desmarquei a minha agenda e eu fiz a areola da Menaide. E assim, eu fazendo a areola dela, ela chorando de emoção, sem ver aquilo. E eu ali novamente falei, gente, eu posso proporcionar algo para uma mulher que eu mesma não imagino. E eu falava para ela, não chora, Menaide, vamos esperar o final, né? E na hora que ela viu, que ela olhou para mim e ela falou assim, é tudo que faltava na minha vida. E eu falei assim, nenhum médico que curou, que tratou, ele não escutou isso essa palavra da paciente, né? E eu falei, eu posso devolver a vontade de viver a uma pessoa. E eu falei, e isso vai continuar. E foi crescendo, fui me especializando, fui buscar, porque como eu falei, não tinha curso. Então eu peguei o que eu sabia da estética, o que eu sabia da micro, e eu própria ali comecei a criar, desenvolver, fazer desenhos. Nunca soube desenhar. Hoje as minhas alunas falam, mas você desenha bem. Eu falei, gente, tudo vem do treino. A gente consegue prática, com né? treino, né? E daí foi crescendo, foram me chamando para palestras na área da micro, e começou as alunas virem pedir curso, porque não existia. Foi aí que eu decidi lançar os cursos online, dar a mentoria. Aí começou alunas de fora do Brasil me procurar. Então, a gente dá a mentoria online também. E foi crescendo o projeto Todo Mês é Rosa. Então, hoje ele existe aqui. Eu atendo tanto nas sobrancelhas quanto na reconstrução de areolas. Qualquer paciente que passou por qualquer tipo de câncer, porque às vezes acha que é só o da mama. Qualquer um. A Nath atendia ela com sobrancelha. Eu faço a reconstrução de ambos voluntariamente. Claro que quem pode ali dar uma ajuda, eu aceito ajuda para quem não pode, para suprir ali os gastos dos materiais. Mas é tudo voluntário.
E daí a minha aluna, quando faz a mentoria comigo, ela leva esse projeto para fora Adiante, também. né? Então E vai assim a gente vai disseminando crescendo uma corrente do rede, bem, né? Uma corrente do bem. E ainda falando sobre resiliência e empatia, eu quero perguntar para você se houve momentos que você enfrentou e que testaram a sua resiliência durante o tratamento, que você, tipo, quase jogou a toalha. Tipo, ai, não aguento mais, chega para mim. E como que você superou esses momentos? Eu, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo de sobrecarregar a pessoa do meu filho, ele foi a minha maior força. Então, esses dias eu li uma frase que falava isso: existem muitas mulheres que estão vivas pelos seus filhos. E eu acho que eu tenho a certeza que eu estou aqui por ele. Foi um propósito hoje da minha vida, tem ele junto. E acho que a primeira vez que eu cheguei na minha primeira consulta, eu tinha alguns riscos que eu não sabia. Quando eu cheguei, porque depois a gente vai contar mais, né? Mas a minha primeira consulta, ela foi de emergência. E foi numa época de frio. Eu lembro que eu cheguei lá e eu tava, né, com um cachecol. Eu adoro lenço, cachecol. Eu lembro que a médica falou assim pra mim: você pode tirar pra mim, por favor? Aí eu tirei, mas porque ela já sabia. Naquele momento, eu tava com um retorno venoso comprometido. Então, o tumor pressionava o retorno de sangue mesmo, né? Então, eu corria riscos que eu nem sabia. A minha primeira quimioterapia, ela foi de emergência. Então, eu fui para uma consulta, a minha primeira consulta: olha, você tem esse câncer, é assim, assim, você vai passar por tais ciclos, e a gente vai avaliando e tal. E eu já cheguei em casa com a quimioterapia feita. E nesse primeiro dia, eu fiz um exame que já nesse primeiro dia foi meu primeiro teste, assim, de vida, Tati. Porque foi a biópsia da medula sem anestesia. Nossa. Assim, até, né, a gente contar do exame, como foi tudo, mas dói muito, 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 muito mesmo. Eu me lembro, eu tava com uma blusa, além do cachecol, eu tava com a blusa de frio, eu tirei a blusa e eu mordia. Quando eu saí da sala, que terminou, eu não sentia, minha perna dói muito, muito, muito. Hoje, já existe, através de cuidados paliativos, a oportunidade de anestesia nesses casos. Eu lembro que quando eu saí da sala, era um corredor gigante. Quando eu saí daquela salinha fria, aquele corredor vazio, a única pessoa que estava sentada no final do corredor era meu marido. Desesperado, porque ele tinha ouvido meus gritos, o meu choro, porque realmente dói demais. A me arrepia. Quando eu cheguei para falar com ele, ele começou a chorar. Aí ele falou assim para mim: me fala, o que aconteceu? Como que é? E eu não conseguia, porque eu tremia de dor, de desespero, de tudo. Eu lembro que veio um enfermeiro, não esqueço o nome dele até hoje, chama Marcos, trabalha lá até hoje. Ele chegou e falou assim: ela fez o exame, né? Aí meu marido falou: fez. Ele falou: então eu vou pegar um copo d'água, vou trazer para ela e eu vou te contar como é o exame. E aí ele foi, pegou a água, trouxe para mim e ele foi contar para o Renato como que era o exame. E depois desse exame, eu ainda subi para fazer a quimioterapia. Então, tiveram vários outros momentos, mas assim, esse do impacto de ir na primeira consulta, saber que você estava com uma questão de emergência que eu não tinha ideia. Fazer uma quimioterapia de emergência e antes dessa quimioterapia fazer esse exame, acho que já foi para mim ali o primeiro impacto, né? De pensar, não desistir, mas de pensar: meu Deus, se o primeiro dia foi assim, será que eu vou aguentar, como né? que vai ser meu tratamento? Sabe que você falando, nossa, me emocionou muito falando sobre o quanto você focou no seu filho para superar isso, né? O meu pai teve câncer há 30 anos atrás, eu era uma menina, eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro de uma fala dele de um tempo atrás, né? Que ele falou que ele falava que ele precisava sobreviver porque ele não podia deixar a gente sozinha. E, nossa, eu fiquei extremamente emocionada porque eu lembrei muito dessa fala dele. Ele falava: eu falava que eu não podia morrer, eu foquei que eu precisava sarar, né? Que eu precisava conseguir porque eu não podia deixar vocês sozinhas. Né? E é bem isso mesmo. Eu acho que
É claro que, gente, muitas vezes a pessoa pode lutar o quanto for e não vai ser o suficiente, né? Mas você ter essa força interior, com certeza faz toda a diferença, né? Para tudo na vida, inclusive, né? E eu vejo que a maioria das pacientes que têm os filhos é isso. O que alimenta ali é a esperança de ficar viva para poder viver eu lembro até, acho que a Menaide viveu muito isso. Ela falava, não, eu tenho que esperar o Léo fazer 18 anos. Porque parece que elas vivem para os filhos mesmo. E a gente que é mãe, a gente sabe que realmente que é isso mesmo, né? É impressionante, porque era o que eu falava. Dele fazer 18 anos, né? Na época, o Miguel tinha 7. Então eu falava, não, ele tá muito pequeno. Porque a gente que é mãe, a gente acha que só a gente sabe cuidar do jeito que a gente cuida. Sim. Que nem o pai, nem nenhuma outra pessoa sabe igual a gente sabe. E eu falava isso. Eu falava, mas não sabe, né? Igual a mãe, não sabe. Não sabe mesmo, fundo, a gente né? sabe que não sabe. E eu falava isso, eu falava, não, ele é muito novo. Eu preciso, como se diz assim, eu preciso entregar ele pra vida um pouco maior. Só que isso também foi uma virada de chave pra mim. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu só tava naquele desespero de eu vou morrer, vou deixar. Porque assim, a gente tem os 2 maiores medos. É perder um filho e o segundo é deixar ele, né? E eu falava assim, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Só que aí eu não tava vendo quem eu tava deixando. Eu tava focada no medo de morrer. E foi também uma virada de chave. Porque eu falei, não, eu vou... Mudei, né? Não vou falar não quero morrer, vou falar quero viver para isso, né? E também mudou muito meu pensamento da morte. Porque daí eu passei a tentar trabalhar melhor quem eu tava deixando, sabe? Então, se eu tivesse, falando assim, muito verdadeiramente, se eu tivesse ido embora naquela época, eu ia embora devendo muita coisa. Hoje não. Hoje, assim, hoje mudou a minha percepção da morte também. Porque, assim, o próprio câncer me fez ressignificar como eu lido com o meu filho. Então, hoje eu não tô devendo quase nada, sabe? Da criação e do processo com ele. Dart, fala um pouco, essas mulheres, quando elas chegam até você, como que elas estão emocionalmente? Tem vários tipos, Tati. Tem as que estão bem abaladas, tem as que não querem nem conversar, tem as que querem se abrir. Eu falo que às vezes eu escuto até o que o psicólogo não escuta. Porque elas acaba sentindo tanta confiança em mim, que eu falo, meu Deus, será que eu mereço, né? Tudo isso, e elas acabam contando de tudo. E elas chegam, como eu falei, uma vai falando para outra. No hospital, bastante gente já conhece, na Unicamp, que é um hospital referência no CAISM. Vários médicos sabem do projeto, já indica. Então, elas me procuram. Daí eu peço a carta do médico, tem que ter a liberação, porque eu atendo pacientes, tanto que vai iniciar a químio, tanto as que fazem a químio ou as que acabaram. E assim, graças a Deus, eu falo que a grande maioria autoriza. Eu tive um caso que o médico não autorizou. E daí a gente tenta conversar para elas também, que elas ficam bravas, né? Não fica brava, que o médico sabe o porquê de tudo, então a gente tem que respeitar. Mas graças a Deus nunca aconteceu nenhuma rejeição, nenhuma alergia. E é feito numa sessão só? Como funciona? A gente faz uma sessão, aí depois de 50 dias eu avalio. Porque como tá o processo da medicação no organismo, a gente nunca sabe como vai ser a cicatrização. Mas até nisso eu falo que, ainda brinco, né, Ná? Os meus trabalhos de projeto são todos mais bonitos do que o trabalho normal. Então eu falo que às vezes não dá nem retoque. Que eu vejo que já é algo pra gente não machucar mais aquilo e fica perfeito. As minhas areolas, eu lembro, primeira areola da Menaide e a segunda da Fernanda, eu fui mexer de novo, Tati, depois de 4 anos. Mas não porque precisava, porque eu queria melhorar aquele trabalho. Eu falava, não, já passou 4 anos, já sei fazer melhor. Porque aí já eu ia tava lá, com técnica mais aperfeiçoada. Isso, e melhorava aquilo. Mas é algo que dura. A Nath, fiz a sobrancelha, até hoje, ela não voltou mais lá, tá, Tati? Não, eu também não voltei. Tati também mas, não voltou. Tá bonita Pois a minha é. sobrancelha até hoje. Fica perfeito. Teve alguma história, algum acontecimento que te tocou, assim, que te marcou mesmo? Olha, a que me marcou mais, eu falo que foi a Menaide.
que foi com ela ali, foi minha primeira areola, olfato. E assim, a Menaide me ajudava muito. Eu até falava que ela era minha chaveirinho. Eu ia fazer eventos, a Menaide me ajudava, ela ia atrás. Aí eu falava, não, vou desistir, porque é muito difícil. Não, você não vai desistir. E daí eu ajudava ela nas coisas que ela precisava, emocionalmente. E eu lembro que ela sempre pedia pra mim que ela queria ir num programa, Tati. Ela queria ir no Rodrigo Faro, no Luciano. Eu falava, Menaide, como que eu vou fazer isso? Eu entrava lá, eu lembro que eu fazia inscrição, tudo. Aí ela falava assim, Dartine, porque eu quero que você leve a minha história para o mundo. Aí eu até arrepio. Aí eu falava, Menaide, um dia isso vai acontecer. Mas a gente nunca imagina, Tati. Aí, há 2 anos atrás, quando veio o convite para eu receber o troféu em Paris, eu falei assim, Senhor, como que eu vou, né? Mas na hora que falou assim, é do projeto, eu falo que Deus me chacoalha. Sem eu ter condições nenhuma, eu falei, eu vou. E eu peguei e fui, a Nath Thaís, lembra do processo. Meu marido falava, mas você tá louca, como que você vai? Eu falei, eu vou, é do projeto. Deus tá mandando eu ir, eu vou. E eu lembro, Tati, a hora que eu subi no palco, e eu mandei igual pra você, vários vídeos, várias coisas, mas eu não imaginava o que ia passar. Que eu subi no palco, na hora que eu tava contando essa mesma história, que eu olhei pra trás, tava bem o vídeo da Menaide. E eu pensei e falei, eu trouxe a sua história pro mundo, sem eu mesmo imaginar isso aconteceu. Então eu falo que o projeto é uma sementinha que vai crescendo sem eu imaginar. Eu falo assim, eu não sei até onde ele vai, até onde eu vou conseguir ir, mas igual a Nath falou, eu falo que se hoje acabasse, Dartine acabou tudo, eu sou uma mulher realizada. Porque o tanto de vida que eu já transformei é maior, eu acho que até a minha própria. Então, não quero que acabe, eu até brinco com as meninas. Quando uma pensar em desistir, a outra não deixa, porque a gente sabe que é tudo difícil, que a gente pensa também, só que a gente tem esse propósito. Pensou em desistir, a outra não deixa, e assim a gente vai crescendo essa força. E Deus vai colocando a mão e levando para onde tem que ir. É incrível como o bem, gente, o bem, ele acha o caminho, né? Ele acha o caminho, não tem jeito. Eu imagino que você também deve ter conhecido muitas pessoas durante todo esse processo, né? E que deve ter alguma história que te marcou bastante. Compartilha com a gente como alguma história desse processo que você conheceu alguém durante o tratamento ou depois. Tem, eu falo que cada fase tem uma pessoa, né? Cada fase tem uma pessoa, tem a Dartine. No Hemocentro, que foi onde eu fiz o tratamento, lá tinha uma enfermeira. Tem até hoje, ela trabalha lá, acho que ela tá lá há mais de 25 anos. Ela chama Fabiana. Naquele momento, a Fabiana estava pensando em continuar na enfermagem, mas ir para os cuidados paliativos, né? Então, inclusive até o que a Dartine faz, para mim é um cuidado paliativo. Para mim foi um cuidado paliativo. Fala de paliativo, o pessoal acha que é quando tá já à beira da morte. Não. Paliativo é tudo que faz bem, tudo que melhora o bem-estar de um paciente que tem uma doença que ameaça a vida dele. E a Fabi estava nesse processo. E ela já fazia algumas coisas, né? E uma vez eu lembro de falar para ela, porque ela tratava os pacientes nesse sentido. E eu nem sei se eu posso contar, mas eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Quando eu fiz a 4ª quimioterapia, eu fiz mais um exame, né, de imagem. Só que esse exame, ele não chega para nós enquanto você está fazendo. Isso é para o controle do médico, para o médico ver como que tá, e se ele achar, ele chega e ele mostra. Eu lembro que ela pegou a imagem no computador e me trouxe, e me mostrou. E eu virei para ela e agradeci, claro que eu chorei muito, porque aquilo para mim, a imagem era assim, aquilo foi Deus, porque eu estava num processo tão difícil eu acho que talvez eu estivesse entrando numa depressão quimioterápica, se é que existe esse termo, sabe? Aquilo para mim foi... E eu lembro que eu virei para ela e falei, Fabi, sorte de quem tem você aqui dentro do Hemocentro, porque ela trata o paciente além da doença. E há poucos dias ela me mandou uma mensagem, ela tá com uma carreira maravilhosa nos cuidados paliativos. Ela vai para palestras, ela dá aula, ela é convidada
né, em nome do Hemocentro, para ir aos eventos, para ir em convenções, para falar de cuidados paliativos. E um dia ela mandou mensagem para mim e falou: Nath, aquela vez que você falou para mim que sorte de quem me tem como enfermeira, mas eu não tinha a minha, ela falou para mim. E ela falou que esse processo dela ir para essa, porque apesar dela continuar dentro da mesma carreira, para ela também foi uma transição, porque sim. os cuidados paliativos, ele é bem complexo de lidar, tem muitas camadas, né? E ela falou: aquilo que você falou para mim, quando eu te mostrei o seu exame, ela falou, para mim foi como se fosse um pontapé para ela falar: não, eu preciso ir além daqui de dentro do Hemocentro. Então, a Fabi foi, assim, lá dentro, porque a figura que eu tinha lá, era como se eu entrasse lá, meu marido não podia ficar o tempo inteiro. E eu sou muito apegada Ela a ele. era um apoio, Ela assim. era. Então, teve uma vez que acho que foi na minha 5ª quimioterapia, e ela falava assim: olha, quando você chegar aqui e for fazer químio, ela falou, se você sentir vontade de dormir, ela falou, se entrega a esse sono, porque é a melhor coisa que você vai fazer. Falou, você vai descansar, você vai relaxar e vai passar um tempo. E acho que foi na 5ª quimioterapia, eu não consegui dormir. Eu tava muito nervosa, foi um dia que eu queria ir embora. Eu não queria continuar lá. Eu falei, eu não vou aguentar 5 horas disso de novo, de jeito nenhum. E aí eu tava sentada, né? Nesse dia eu tava numa cadeira, aí balançando a perna, só parecia uma criança. Assim. Ela chegou e falou assim pra mim: eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vai te desabar. Ela falou, mas é isso que eu quero. Ela falou assim pra mim: o que você tem? É claro que quando você tem alguma coisa e alguém fala o que você tem, você desaba. Aí eu comecei a chorar muito. Chorar. Falei, eu não aguento mais. Falei, eu não consigo ficar mais aqui, porque não era só eu, eram várias pessoas, eram várias histórias, eram vários medos, era muita coisa, né? E a reação e a dor e tudo, eu falei, parece que hoje eu não vou aguentar, parece que eu quero fugir daqui, eu quero ir embora daqui. Ela falou assim pra mim: olha, eu vou deixar você chorar. Parou a químio. Ela falou, eu vou deixar você chorar, chora o quanto você quiser. Ela falou assim, depois que você melhorar, aí a gente volta a conversar. Ela falou, eu não vou deixar essa quimioterapia entrar dentro de você do jeito que você tá. Eu falei, então chora, alivia, daqui a pouco eu volto. Então, assim, a Fabi, como enfermeira lá dentro, que é um lugar tão pesado, tão difícil... São assim... pessoas, assim, que realmente fazem o trabalho por amor, que fazem o trabalho no propósito, né? Eu li aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você já leu? Eu li um outro da doutora. É maravilhoso, é muito lindo e fala muito dos cuidados paliativos e faz a gente refletir muito, né, sobre o assunto, sobre o que são, né, os cuidados paliativos e o quanto isso precisa ser conversado, divulgado, quanto isso precisa ser mais humanizado e trazido, né, para o meio mesmo hospitalar e tudo mais. Eu me toquei muito com o livro, eu achei muito legal, assim, um conteúdo muito rico, que faz a gente pensar, nossa, eu fiquei, assim, me impactou demais. Esse livro é da doutora Ana. Isso. Ana Quintana. E a Dartine sabe, eu gosto de ler muito, né? E eu li um outro dela, agora eu não vou lembrar. Tem também de uma paciente que chama Anami. A Anami, ela ficou por 15 anos em cuidados paliativos. E era alguém que, assim, ela tinha... um tempo, ela ia para o carnaval, ela viveu a vida dela, assim, de uma maneira intensa. E ela com a doutora fizeram várias parcerias, e a Anami também tem um livro que chama Enquanto Eu Respirar. Então, só pelo título a gente já imagina. Já arrepia, né? E ela com a doutora Ana realmente são, assim, duas precursoras, assim, dos cuidados paliativos mesmo. Dartine, mesmo com toda essa sua experiência, né, às vezes você sente, assim, um receio de não corresponder à expectativa dessas mulheres? Elas chegam com uma expectativa muito alta? Como é isso? Sempre sente, né, Tati? Eu falo assim, hoje ainda estava conversando com uma cliente sobre isso. A gente acha que a gente nunca está preparado para aquilo, mas Deus nos prepara. Então, por mais que a gente sente, a gente não pode transparecer para paciente. A gente tem que estar firme, principalmente no caso do projeto, sim, porque elas vêm ali desabada. Então, é um momento que você tem que colocar elas para cima, não só com o seu trabalho. Eu falo que o meu trabalho é o último ali.
Eu acho que a conversa ali, a recepção, o acolhimento, é isso que faz elas se sentirem amadas novamente. Porque eu vejo, Tati, que a grande maioria, na própria casa, ela não tem alguém que apoia. Então, assim, é muito difícil. Tem pacientes que falam, Dartine, elas querem... Como que surgiu o evento, né? O evento que ficou tão grande. Porque elas queriam tomar café comigo. E chegou uma época que eu não conseguia tomar Ou café. eu tomo café ou eu Ou trabalho. eu trabalho, você entendeu? Aí eu falei assim, não, vamos fazer um evento num domingo. Que a gente vai tomar café, vamos conversar. E foi assim que surgiu o evento. Que eu lembro, foi o primeiro, foi lá no Misson ainda. Eu coloquei 150 cadeiras. Aí um amigo meu falou assim, Dar, você tá louca? Você acha que vai vir 150 pessoas? Eu falei assim, se não vier, vai ter cadeira. E, Tati, eu lembro que encheu as 150 cadeiras, a Nath não tinha onde o pessoal sentar. Aí depois a gente foi fazendo rancho, deu 230 pessoas. Aí veio a pandemia, a gente começou a fazer em lugar menor. E esse ano o povo já fala, Dar, você tem que ir para um lugar maior. E cada ano é um desafio. Porque eu falo assim, ai, não vou fazer. Aí chega próximo, né, Nath? Eu não tenho a data. Aí você vai ver, chega agosto, a data sai, a gente começa a fazer uma movimentação. A hora que vê, tá fazendo. A hora que vê, já tá fazendo. Porque é algo que elas entram, elas falam, a gente precisa deste dia. E esse dia é algo que marca. E, né, Ná? Muito. Assim, às vezes nem eu sei explicar. Que eu falo, quando a gente tá lá no palco, parece que você não vive aquilo completo, né? Que você fica tão tensa. Mas elas que estão ali vivendo, dá para ver no brilho do olho. E assim, é tudo preparado por Deus, eu falo. Não tem um cronograma, não tem, né? As palestrantes sobem, tem hora que a palestrante sobe lá, nem eu imaginar. Por exemplo, eu chamei uma médica, eu nunca imaginei que ela ia falar que ela teve o câncer de mama. Eu chamei ela como médica. E de repente ela começa a falar. Falei, nossa, parece que eu chamei por este motivo, né? Então eu falo, até quem sobe lá para compartilhar tem um propósito maior. E eu assisti um vídeo que a Dartine faz a sua sobrancelha, né? Você tá ainda sem cabelo, de lenço. E eu me emocionei muito. E porque, assim, a autoestima, ela faz toda a diferença na nossa vida, né, gente? Uma mulher com autoestima, uma mulher que se sente bonita, empoderada, ela dá um outro ar, né, para a vida dela, para quem tá em torno dela. E dá força, impulsiona, né, empodera. E você percebe, Nath, assim, Dartine, a relação entre a reconstrução física e a autoestima das mulheres? E como que isso impacta o processo de cura, de recuperação? Ah, totalmente. Eu falo que a estética, a gente vê até em quem não tá doente, né? Eu atendo pacientes que chega, já estão curadas, tá curada, né? E às vezes mas faz transforma, né? Uma sobrancelha e transforma. A gente mesmo vai Sim. fazer algo de estética, de beleza, a gente já sai, parece que com outro olhar, outra forma de viver, vai fazer um cabelo, você já sai contente. Aí a gente imagina, quem tá passando por tudo isso, né? Eu falo, estética, gente, toda mulher precisa de um pouquinho. Claro que cada uma pode de uma maneira, mas que transforma a vida, literalmente. E como que foi lidar com essas perdas, assim, físicas, né? O cabelo, a sobrancelha, essas mudanças no corpo em função do tratamento, como que isso te afetou? Pra mim, eu sempre falo isso quando a gente tá junto, ou que acontece de estar junto. A primeira coisa que eu pensei foi a sobrancelha. Porque eu tinha muito nítido a imagem de uma tia minha. E aquilo foi o que me impactou. Porque, de verdade, eu sei que existem situações, eu sei que tem pessoas que aquilo bate em lugares diferentes. O cabelo eu não senti. Não, eu sou muito assim, de tipo, vai cair, vai, então tá. Então vai cair, então vamos já raspar. Mas a sobrancelha foi a primeira que eu pensei, e acho que é a única que eu pensei. Tanto é que quando eu mandei mensagem pra ela, eu falei, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa. Eu falei, de repente, às vezes ela cobra mais barato, né? Não sei, vou tentar. Mandei mensagem, ela respondeu, falou, não, eu tenho um projeto. Aí sabe quando você não acredita? Eu falei, mas ela deve cobrar metade. Aí eu falei, quanto que é? Ela falou, não é nada, é pelo projeto. Então, nesse sentido de perder de cabelo, tanto que eu andava careca mesmo. Eu gostava muito de usar turbante. Realmente tudo é por Deus, porque durante 8 anos eu trabalhei para uma mulher na Expoflora e ela trabalha com turbantes. E quando eu mandei mensagem para ela, falei,
Sandra, eu vou precisar de turbante. Ela falou, como assim, para uma amiga, uma coisa? E ela sempre doa, né, então. E aí eu falei, não, é para mim. Ela ficou, acho que, uns 5 minutos que só eu falava, ela não conseguia falar. E aí eu expliquei para ela tudo, então assim, para mim, eu sou meio prática nesse sentido, sabe? Olha, você vai precisar operar, então tá, então vamos. Então, assim, você desapegou um pouco disso. Então, para mim, eu sei que o cabelo, eu não senti. Tanto que eu andava careca. Agora, a sobrancelha eu senti. Então, e é nítido, Tati, quando a gente faz a sobrancelha, o quanto elas ficam... Elas não ligam de usar peruca, elas querem ficar carequinha com a sobrancelha bonita. Porque tem a moldura do rosto. Eu falo assim, imagine você sem sobrancelha. Vai lá e cola uma fita, você vai se imaginar sem sobrancelha. A gente perde toda a moldura do rosto. Então, quando tá ali, elas mesmas falam, eu não quero ficar com cara de lagartixa. Eu dou risada. E é verdade, a hora que você põe ali a sobrancelha, elas raspam o cabelo. Eu já tive paciente que foi lá, fez a sobrancelha e já saiu para raspar o cabelo tranquilo. Então, eu acho que é algo assim, dá um ar de elegância, né? Parece que você realmente muda a expressão, né? Sim. Então, o cabelo, eu acho que pensa, o cabelo não vai ter jeito, eu vou perder de qualquer maneira, então vai nascer, né? Vai nascer de novo, então vamos resolver aqui o que é possível para me deixar melhor, né? E o que significou para você encontrar forças dentro de si para seguir em frente? Como foi isso? Além, né, da força que você falou, que você colocava no seu filho, você precisou entrar lá dentro, né? E achar força lá dentro da Nath. É interessante, assim, muita gente me fala, eu não sei se eu teria força, mas tem, né? Eu procurei ver o seguinte, se eu ficar assim negativa durante muito tempo, aquilo não faz bem para a pessoa. E durante o meu processo mesmo, sabe? Eu procurava fazer de tudo para continuar vivendo. E mudou muito a questão... Calma, eu tô querendo chorar. Não, fique em paz. Eu tô emocionadíssima, porque eu vou lembrando, e eu tinha 10 anos, 11 anos, quando meu pai se curou, eu tinha nem 12 anos ainda, e você vai falando e eu vou lembrando das cenas passando, assim, como um filme, do meu pai muito debilitado, da minha mãe sentando e conversando comigo que talvez ele não fosse sobreviver, dele com muita dor, né? E nossa, isso mexe comigo assim de uma maneira, sabe? Vai me emocionando demais, né? Então eu também tô me segurando muito porque me marcou demais, né? Era uma época que nós morávamos em Limeira e o tratamento dele era em Jaú. E eu era uma criança, né, uma pré-adolescente, e eles precisavam ir muito para Jaú, e a minha irmã era um bebê, então eles iam e eu ficava com a vizinha. Então eu sentia toda aquela solidão de ficar sozinha e todo aquele medo de que ele uma hora não ia voltar, né? Então tudo isso mexe muito comigo, coisa que eu nem lembrava mais que eu sentia dentro de mim, né? Tá trazendo aí à tona alguns sentimentos e nossa, é muito claro, me lembro exatamente dele. Ele é vivo, graças a Deus, curou, tá super bem, maravilhoso, amo de paixão meu pai. Mas eu lembro muito, muito mesmo. Assim, Tati, o que me fez também, assim, mudar completamente o que eu tava vivendo foi colocar um propósito naquilo, né? Mais uma vez, assim, como eu falei, eu tinha medo de colocar uma carga muito grande no meu filho que tinha só 7 anos. Mas ainda e a fé, né? Como eu falei, muita gente falava assim para mim, isso lá no começo, quando eu fui fazer exame, que tinha alguma coisa, sabia que já tinha alguma coisa, uma massa, um tumor, o que fosse, não é nada, mas tinha alguma coisa já. Então, não é nada, tem que ter fé, mas era exatamente a minha fé que me fazia ter essa realidade muito clara, né? Então, assim, eu coloquei um propósito, e quantas vezes eu tava, né, isso que você falou do seu pai, quantas vezes eu estava na beirada da cama do Miguel, ajoelhada, implorando para Deus, me deixa aqui mais um pouco. Só que, ao mesmo tempo, eu falava, poxa, isso é um egoísmo tão grande. Por que eu quero ficar aqui só para ficar vendo ele, para eu ficar com os meus olhos ali em cima dele? Ao mesmo tempo, eu falei, poxa, isso é egoísmo.
Falei, então eu não quero ficar aqui à toa. Falei, me deixa aqui. Eu falava com Deus, assim, me arrepia muito, porque muitas vezes aconteceu. De eu estar sentindo dor, muita dor, porque latejava, enfim, doía, e era dor do tratamento, dor nos ossos, dor... Sempre tinha uma dorzinha fina em todo lugar. De eu estar ajoelhada do lado da cama dele e falar, Senhor, me deixa aqui com ele mais um pouco. Não importa, eu não quero ficar pro resto da vida. Se eu não ficar, não tem problema. Eu falei, me deixa mais um pouco. Falei, a partir daqui vai ser o meu propósito. Falei, cuidar dele, continuar sendo a mãe dele. Só que para eu também saber, lá na frente, o tamanho da dor do outro. Fazer alguma coisa pelo outro. Saber quanto dói no outro, né? Então, o meu propósito foi começar a falar do câncer. Eu não sou influencer, não sou blogueira, não sou nada disso. Falei, não, mas eu vou falar do câncer. É porque você impacta pessoas que estão passando pela mesma situação ou que têm familiares que estão passando por aquela situação e que querem ouvir, né? E querem saber de histórias, querem saber como foi. Esse é o objetivo também do nosso programa, a gente contar histórias reais, histórias de verdade, para que as outras pessoas se reconheçam, né? E sintam que também podem passar por certas coisas, seja um câncer, a gente já conversou aqui em outro episódio sobre divórcio, sobre transição de carreira, né? São desafios, né? E as pessoas assistindo e tendo esse ponto de ter alguém falando sobre isso é muito, muito importante. Imagina como era há muito tempo atrás, quando você não tinha referências, Nada, né? Não tinha nenhuma referência. Saber que já passou, já superou, já... Às vezes eu falo, conversa com essa paciente que tá desesperada. Sim. Então a gente é uma rede de apoio. A gente fala assim, a gente não posta só pra se mostrar. É uma rede que a gente sabe que vai ajudar mais e mais pessoas. E assim vai. Às vezes a Ana fala, Darshini, conversa com essa. Eu converso com ela. E a gente vai no Boldrini, faz esse trabalho. Então, é muito importante. E você deve receber muitos feedbacks, né? E eu imagino também que essa reconstrução, ela impacta as relações familiares e sociais dessas mulheres, né, Darty? Tati, já escutei a mulher falar assim, o meu marido não me vê sem roupa por anos, desde que ela descobriu o câncer. E depois que a gente faz a reconstrução, ela vem depois com um depoimento que tudo voltou ao normal. Então, isso daí já é uma prova que impacta realmente a vida de uma mulher. A gente sabe, né, a importância de tudo isso. Sim. E, Nath, o que essa experiência te ensinou sobre a vida e sobre o poder da mulher? Nossa, a mulher já tem uma força muito grande, mas ao mesmo tempo a mulher também já nasce com culpa, né? Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Sim. O tempo inteiro, né? Mas, assim, eu vejo a vida de uma outra forma. Meu olhar para tudo mudou. Só que eu aumentei o sarrafo também quando eu vejo a questão de... Eu não suporto ver injustiça. Eu falo. Quem me conhece é o famoso quem me conhece, sabe? Eu sempre vou estar falando de alguma coisa que eu não concordo. Ou que às vezes eu vejo uma forma, uma mentira, eu sempre vou tentar falar, né? E quanto mais eu falava, mais pessoas me procuravam. E quando eu falava isso que a Darshini falou, né? Olha, Nath, conversa com o fulano. Eu falo que hoje eu vivo uma oração. Hoje eu vivo que já foi uma oração literalmente. Então, quando alguém me fala, Nath, conversa com o fulano. Esses dias, uma amiga até da questão do Boldrini me chamou para contar, Nath, meu sobrinho, a gente descobriu que ele tá com câncer e tal. Queria conversar um pouco. Isso para mim, se eu estiver fazendo alguma coisa que eu possa parar, eu paro na hora e vou conversar com aquela pessoa, principalmente se for mulher. E uma vez aconteceu, Tati, de uma mulher de Piracicaba, ela me encontrou no Instagram, não sei como, e me chamou. E o esposo dela tinha descoberto. E o que acontece? Muitas vezes vai uma pessoa que o médico fala coisas que a pessoa não entende, a pessoa tem perguntas que não tem coragem de fazer. Sim. Então, não entende o que está acontecendo, chega em casa e não consegue sequer explicar o que está acontecendo. E ela começou a conversar comigo. Eu lembro que eu comecei a conversar com ela, era umas, 8h30, 9h da noite que fosse. Fiquei conversando com essa mulher até 1h da manhã, de Piracicaba. Quando a gente terminou de conversar, ela me falou também isso, que também acontece, né?
Ela falou, eu não sabia como que eu ia lidar com os meus filhos, com o meu marido, eu não sabia como que eu ia ajudar ele. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu quero te agradecer porque fazia 3 noites que eu não dormia. Ela falou, e você hoje, você colocou a sua dor no bolso pra vir cuidar da minha. Ela falou, hoje eu tenho certeza que eu vou deitar e vou conseguir dormir. Então, muitas mulheres começaram a me procurar. É um pra propósito, tirar né? dúvida. É um propósito de vida que você se encontrou em ajudar as pessoas e você acaba se curando de diversas formas com isso, né? É, porque quando isso acontece, né, quando eu comecei a falar, quando muita gente começou a vir me perguntar, às vezes são perguntas assim, tão... que a pessoa tá lá sofrendo, às vezes a pessoa tá preocupada, olha, o meu cunhado, ele tá com medo de o remédio, se ele tiver que tomar, de não ter o remédio. Ela falou, você sabe? Se eu não sei, eu vou pesquisar para tentar falar com aquela pessoa. Se for o mesmo tipo que eu passei, eu falo assim, não, nem tem remédio. E a pessoa fica tranquila. Mas principalmente mulheres. E teve uma moça que, quando ela descobriu, ela tinha casado há pouquíssimo tempo. E ela me perguntou, inclusive, sobre questão de sexualidade. Que eu já estava um tempinho pra frente. Sim, coisas que não vai de tudo. perguntar pro médico, Sim. não é? Foi isso que eu pensei. Eu falei... E ela perguntou para uma pessoa, numa rede social, uma pessoa desconhecida, que ela nunca viu na vida dela, uma mulher, mas ela viu que era uma mulher que estava falando de tudo. E passando pelo processo. E, de repente, passando de uma forma que isso estava mudando para alguém alguma coisa. Que era o que eu falava. Como eu falei agora há pouco, eu não sou influencer, não sou nada. Mas se eu atingir uma pessoa com o que eu estou passando, para mim já estava valendo. Sim. E ela me perguntou sobre isso, eu fui e conversei da minha forma com ela. Ela falou assim, eu vou ficar mais tranquila, porque eu tava com tanto medo, que parece que eu não ia querer nunca mais ver meu marido até terminar tudo isso. Eu falei, não, vai passar. Eu falei, é um dia de cada vez, cada quimioterapia que você fizer vai ser diferente. Então, o que eu fiz, e assim, o que me impactou como mulher, foi poder ajudar outras pessoas e outras mulheres com coisas que talvez, é como a Dartine falou, talvez elas não teriam coragem de perguntar para ninguém. Sim, e o poder da mulher, né, quando passa por situações assim, o poder de resiliência, eu quero até enaltecer minha mãe, né, nessa época, porque eu tenho muito claro da força que ela teve de estar ali ao lado do meu pai. Eu lembro que a gente viveu um período financeiro muito ruim, e ela fazia crochê até altas horas da noite para poder suprir a renda da família. Então, preciso enaltecer também. É o poder da mulher mesmo, né? E para terminar, meninas, vamos nos encaminhando ao final. Dartine, de que maneira você sente que está inspirando outras pessoas a se reencontrarem? De que maneira? Né? Você sente isso, que você está inspirando outras pessoas a se reencontrarem, a se fortalecerem? Sim, é através do amor, né? Eu falo que o amor que a gente transmite, a gente vê aquela melhora e a gente, às vezes, nem acredita, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa a viver novamente? Através do meu trabalho, mas eu falo o mais importante, a gente conseguir passar o amor que a gente tem guardado para o próximo, que tá precisando mais do que a gente, na verdade. É isso aí. Às vezes a gente tá precisando também, Tati, a gente acaba recebendo. Eu falo assim, as pessoas acham que eu ajudo muito, mas às vezes elas me ajudam muito mais, eu tenho muito mais força do que a Dartine lá de trás. Hoje em dia a gente passa por obstáculos que a gente não imaginava passar, né? E é a força que uma vai passando para outra. Meninas, muito obrigada. Muito obrigado pela presença, por responderem tão prontamente, por estarem aqui, dividir suas histórias, que são histórias maravilhosas, né? Que você possa continuar conversando com as pessoas, levando toda a sua trajetória tão linda a acalentar, né, esse momento para outras pessoas, e Dartine, que seu projeto cresça muito. Amém. Né? E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Gosto muito de contribuir, então estou super à disposição. Muito obrigada, viu? Gratidão pelo convite, Tati. E o que precisar, estaremos aqui. Eu também agradeço o convite, é incrível essa troca. Eu confesso que eu sou apaixonada por essas trocas e a gente está aqui, quem precisar conversar, pode chamar, a gente sempre vai
É igual, Acolher. Acolher e colocar a dor no bolso e fazer a troca da dor do outro. É isso aí. Então, chegamos ao final de um episódio muito especial, repleto de histórias que mostram que a força de uma mulher pode transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de tantas outras. Nath, sua jornada nos ensina que mesmo diante dos maiores desafios, é possível encontrar coragem e renascer com mais determinação. Dart, no seu trabalho, nos lembra que reconstruir não é apenas sobre estética, mas sobre devolver identidade e autoestima a tantas mulheres. E antes de encerrar, quero pedir para vocês, compartilhem, comentem, né? Deixem seu like, né? Passe esse episódio para outras pessoas também que estão passando por esse momento, deixem suas sugestões e aguardem em breve mais um episódio do Cá Entre Nós.